Bom, a gente está chegando ao fim do curso, então essa é a última aula teórica que eu vou dar para vocês, concluindo a discussão de teoria do funcional da densidade para simulações quânticas. E semana que vem eu vou postar uma aula, ou eu faço com vocês na terça-feira. A gente vai fazer simulações quânticas, né? Simulações livre de parametrização, usando o NanoHub. Então, a gente vai analisar as propriedades mecânicas de alguns semicondutores e as propriedades eletrônicas deles também. Eu ia fazer com o código Abinit, que, como eu falei para vocês, costumava ser bastante simples de instalar, mas ele não é mais aquela versão que existia disponível por apt-get, não é mais disponível. Então, a melhor solução que eu arrumei foi fazer tudo pelo NanoHub. E então a gente ainda vai ter aula na semana que vem e na semana seguinte, a outra semana, que seria a segunda semana de dezembro, é semana para reposição de feriados, então esses dias eu vou deixar para vocês concluírem a preparação do seminário de vocês. Tá, então, a última aula é hoje. Alguém levantou a mão ou foi erro? Você levantou a mão, Arthur, ou foi só para testar? Bom, Arthur, acho que depende do tamanho do grupo, né? Idealmente não passar de 20 minutos. Tá? Estourando aí 25, mas se você conseguir ficar em 20 minutos, ajuda, é melhor. Bom, vamos lá, pessoal. A aula hoje é densa. Então, a segunda parte de teoria do funcional da densidade. Eu vou começar revisando um pouquinho do que a gente discutiu na última aula, né? Então, como eu falei para vocês, a teoria do funcional da densidade, esses termos funcional e densidade. Então, o termo densidade é mais familiar para a gente, e eu fiz uma comparação com a densidade populacional. Então, se você olha um domínio, que aqui no caso é o mapa do Brasil, para cada ponto, para cada par de valores x e y no mapa, você associa um número que está relacionado à densidade de seres humanos por quilômetro quadrado naquela região. Então, eu falei para vocês, densidade, na teoria do funcional da densidade, tem esse mesmo sentido, só que é densidade eletrônica por unidade de volume. Né? E funcional, em matemática, é basicamente uma função de outra função. Então, normalmente, quando você tem uma função, ela varia em termos de uma variável. Então, a densidade, como eu mostrei para vocês lá na outra página, ela é uma função de x e y. Né? A densidade populacional no Brasil depende da coordenada x e da coordenada y, você vai pegar algum ponto aqui nesse mapa. Um funcional seria uma função que depende dessa densidade.
Então, vamos supor, por exemplo, repasse de dinheiro federal para o SUS, ele está associado à densidade populacional. Então, o repasse, ele seria um funcional, porque ele depende da densidade populacional. No caso da teoria do funcional da densidade, a energia total do sistema quântico, ela é um funcional da densidade eletrônica, né? Então, por isso, teoria do funcional da densidade. Bom, essa teoria é baseada em dois teoremas, primeiro propostos por Walter Kohn e Pierre Hohenberg, né? E a primeira coisa que eles provaram é que a densidade do estado fundamental de um sistema fechado de elétrons interagentes determina o potencial de interação entre esses elétrons de maneira única, né? Ou seja, o potencial gera a densidade de elétrons e a densidade de elétrons me permite saber qual é esse potencial, né? Então, esse é o primeiro lema, primeiro teorema de Hohenberg e Kohn. E eu mencionei para vocês que, se vocês pegam a equação de Schrödinger, peguem sistemas como o diamante e o grafite, por exemplo, que eu tenho aqui na figura, a diferença entre eles é esse potencial, e a diferença entre esses sistemas é monstruosa, né? Então, esse potencial é a chave para a gente entender por que as propriedades desses sistemas são tão diferentes, né? E o que Hohenberg e Kohn provaram é que esse potencial define o problema quântico integralmente, e esse potencial, o conhecimento desse potencial, ele permite o conhecimento da densidade eletrônica e vice-versa, o conhecimento da densidade eletrônica permite o conhecimento desse potencial, né? Então, em princípio, e por enquanto ainda é só em princípio, eu poderia sair de uma descrição de mecânica quântica baseada em função de onda, que é a descrição de Schrödinger, para uma descrição de mecânica quântica baseada em densidade eletrônica, né? É algo que eu ainda não sei fazer, mas o que eles me provaram é que, matematicamente, isso, em princípio, é possível. Bom, e a densidade eletrônica, ela, em princípio, vai ser obtida pela composição da função de onda do sistema de muitos corpos com o seu complexo conjugado. A vantagem, em princípio, é que a função de onda, você vai ter N variáveis, né, onde N é o número de elétrons e de núcleos do sistema, e cada elétron e cada núcleo, ele possui 3 coordenadas, né, a coordenada x, y e z. Então, em princípio, eu tenho 3 vezes N graus de liberdade no sistema. Ou seja, é um problema matematicamente complicadíssimo de resolver. Mas a densidade eletrônica, ela é uma função só de 3 variáveis, só de 3 graus de liberdade, de x, y, z. Então, essas descrições são equivalentes, e, em princípio, eu tenho uma simplificação monstruosa saindo da descrição de função de onda para a descrição de densidade eletrônica. E é importante frisar aqui para vocês, esse resultado, pessoal, é exato. Bom? Então, não existe nenhuma aproximação aqui, ó. A descrição quântica em termos de função de onda, em princípio, é igualzinha à descrição quântica em termos de densidade eletrônica. Contudo,
eu tenho uma equação de Schrödinger para descrição em função de onda. Para descrição em densidade eletrônica, eu não tenho nenhuma equação. Eu não tenho uma equação de Schrödinger. Né? Então, ser equivalente de um ponto de vista matemático é muito legal, mas de um ponto de vista prático, existem aí anos-luz de distância para essa informação ser útil para mim na prática. O segundo teorema de Hohenberg-Kohn, ele diz que a energia do sistema quântico, como funcional da densidade correta do sistema, é um mínimo em relação à energia como funcional de qualquer outra densidade que você possa imaginar. Né? Ou seja, você pode inventar a densidade eletrônica que for para um sistema quântico, e Hohenberg e Kohn provaram que a energia vai ser sempre maior ou igual à energia do sistema correto quântico. Né? E esse resultado aqui é muito grandioso, porque ele mostra para você o seguinte, olha, se você chutar uma densidade eletrônica errada, eu te garanto que a energia não vai ser menor do que a energia da densidade certa. Então, em princípio, isso me dá uma ideia de que eu posso tentar refinar um chute inicial e ir melhorando ele, e se a energia for diminuindo, quer dizer que eu estou me aproximando da descrição correta do problema quântico. Tá? Existem detalhes para isso que eu estou falando, existem algumas exceções, mas felizmente elas são exceções. E eu volto a dizer, esses dois resultados de Hohenberg e Kohn, eles são exatos, não tem aproximação nenhuma aqui. Mas eu não tenho uma equação de Schrödinger para densidade eletrônica. Então, no ano seguinte, o Walter Kohn se juntou com um pós-doc, já de volta em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, chamado Liu Shan, e eles vieram com essas equações chamadas de equações de Kohn-Shan. Então, a equação de Kohn-Shan, ela parece muito com a equação de Schrödinger, só que ao invés de ter o potencial quântico aqui na equação de Kohn-Shan, eu tenho esse potencial efetivo, né? E o que é esse potencial efetivo? Bom, a densidade eletrônica, então, ela vai ser dada pela somatória das densidades de todos os elétrons do sistema, e esse potencial efetivo, ele é dado por um termo externo, mas esse termo aqui, olha, que depende da densidade eletrônica, né? Então, vocês lembram quando eu pego o potencial coulombiano, né? Eu vou mostrar ele aqui. Então, quando eu pego o potencial eletrônico, eu tenho um E quadrado aqui, né? Que seria o elétron 1 interagindo com o elétron 2, né? E a distância do elétron 1 para o elétron 2 aqui. Aí eu vou pegar o elétron 1 com o elétron 3, o elétron 1 com o elétron 4, e assim por diante, até todos os N elétrons do meu sistema quântico. No caso do potencial de Kohn-Shan, esse potencial efetivo, eu não trato mais os outros elétrons como sendo individuais. Eu trato eles como sendo uma nuvem, uma densidade eletrônica, que é esse N de R. Então, quando eu for ver como esse meu elétron se comporta, eu vejo esse elétron aqui interagindo com essa nuvem eletrônica. Né? Então, é basicamente assim, existe um campo elétrico naquela região do espaço, que é gerado pelos demais elétrons, mas dentro dessa formulação de Kohn-Shan, o meu elétron não vê que tem outros elétrons, ele vê só uma nuvem. Né? É como se fosse um campo gerado, sei lá, por uma máquina, ao invés de ser gerado por elétrons individuais que estão ali em volta. Né? Então, agora sim eu tenho uma aproximação, é chamada de aproximação de campo médio, porque eu pego o campo médio dos elétrons no meu sistema.
né? E essa aproximação é grande, é muito importante. A gente tem mais um termo aqui, que é chamado de termo de troca e correlação. A gente vai voltar nele daqui a pouco. E esse termo aqui é o potencial externo, que está associado, por exemplo, eu posso ter um campo elétrico externo no meu sistema. No caso das equações de Conchamp, em geral, ele está relacionado também aos núcleos, né? Porque, como eu discuti com vocês na aula passada, a gente tem a aproximação de Born-Oppenheimer, e separa os núcleos dos elétrons, né? Então, esse potencial que os núcleos geram, ele entra aqui. É como se fosse esse potencial externo. Tá? Muito bem. Então, esse aqui é o termo efetivo de Conchamp, e esse aqui é chamado de potencial de Hartree, né? Então, voltando a dizer, é como se cada elétron do sistema sentisse que tem uma nuvem eletrônica em volta dele que cria um potencial. Ele não sente outros elétrons, ele sente só a nuvem, que é o efeito médio de todos esses outros elétrons, né? Bom, agora, o que eu estou perdendo ao fazer isso, né? Então, em primeiro lugar, vocês devem lembrar ali das aulas de quântica, das aulas de interações atômicas e moleculares. A função de onda de um sistema quântico composto por férmions, né, por elétrons, por núcleos, ela é antissimétrica, né? Se você troca dois elétrons de orbitais, a função de onda troca de sinal. E existe uma leve redução de energia no sistema com relação a isso, né? Só que no caso da teoria do funcional da densidade, eu trato os elétrons como estando sozinho e interagindo com os demais elétrons através do potencial médio. Então eu não tenho mais esse termo de troca, né? Eu não posso mais falar que, o que acontece quando eu troco dois elétrons de lugar? Porque basicamente cada elétron no DFT é tratado como se fosse sozinho, né? Então, esse termo de troca eu preciso colocar na mão na teoria do funcional da densidade. Então, essa é uma aproximação importante. E a outra é chamada de correlação, né? A definição de correlação, existe uma definição que me deixava de cabelo em pé quando eu era aluno, né? Que eles falam, a energia de correlação é a diferença de energia do sistema exato para o sistema tratado pelo método de Hartree-Fock. Bom, é uma ótima definição. Então, a gente pode entender correlação, como o próprio nome diz, como sendo uma interconexão entre cada elétron e os demais, ou seja, eles estão correlacionados, né? Ou seja, quando a gente calcula a força ali no nosso elétron, por causa daquele potencial de Hartree que eu mostrei para vocês, o elétron muda de lugar para uma nova posição de equilíbrio. Só que no mundo real, quando esse elétron mudasse de lugar, por causa dos demais elétrons, esse deslocamento desse elétron, ele afetaria os demais elétrons também. E os demais elétrons, então, iriam também se deslocar em resposta ao movimento desse primeiro elétron. E, portanto, o potencial da nuvem eletrônica muda. E aí, quando o potencial muda, a posição daquele primeiro elétron que eu tinha calculado vai mudar de novo. E quando ela mudar de novo, os demais elétrons vão se rearranjar de novo. E assim por diante, até que em alguma hora o sistema vai atingir o equilíbrio. Só que no DFT eu não tenho essa correlação, porque eu trato o elétron como se deslocando numa nuvem eletrônica,
Então, quando o elétron se desloca, a nuvem eletrônica continua daquele jeito, ela não se rearranja, né? Aí depois que a gente calcular, então, todos os outros elétrons, aí sim a gente vai calcular de novo a densidade eletrônica, né, que vai me dar aquele potencial de Hartree. Mas então, existe um descompasso entre as mudanças da nuvem eletrônica e dos elétrons. Então, esse termo de correlação a gente perde também no DFT, né? E a gente precisa colocar ele de volta de alguma forma. Eu não vou entrar em detalhes como isso é feito, mas a ideia é a seguinte: você tem a densidade eletrônica do seu sistema físico, seja ele um cristal, enfim, qualquer coisa. Então, a gente pode fazer um gás de elétrons livres que tenha a mesma densidade eletrônica do seu sistema, né? E aí eu descrevo, então, só esse gás de elétrons, sem núcleo, sem nada, né? E eu consigo descrever só esse gás de elétrons através de uma aproximação chamada Monte Carlo quântico, e eu consigo calcular o termo de troca e de correlação desse gás de elétrons com precisão, por essa técnica de Monte Carlo quântico. Aí depois eu falo, então, a troca e correlação do meu sistema cristalino, ela vai ser igual à troca e correlação desse gás de elétrons livres, né? Então, isso é uma aproximação, gente, tá? E existem dois grandes grupos, existem muitos grupos hoje em dia, mas os principais são chamados de LDA, que vem de Local Density Approximation. Então, nesse caso, eu vejo simplesmente a densidade eletrônica em volta numa região do sistema, e o termo de troca e correlação vai ser dado por essa densidade eletrônica naquela vizinhança, né? E o outro termo, que em princípio é mais sofisticado, é chamado de aproximação generalizada de gradiente, né? Onde a gente vê não apenas a densidade eletrônica numa região, mas a gente vê também o gradiente, ou seja, como essa densidade eletrônica está variando em relação à sua vizinhança, né? Tá? Então, em princípio, a aproximação do GGA ela é mais sofisticada do que a aproximação do LDA, mas na prática, nem sempre o GGA resulta em melhores resultados que o LDA, tá? Isso não é algo muito bem entendido até hoje. Muitas vezes é por causa de cancelamento de erro. Então, no LDA, você tem um erro de troca e você tem um erro de correlação, e às vezes esses erros se cancelam e, portanto, se diminuem. No caso do GGA, você costuma ter uma correlação melhor e a troca dele é tão ruim quanto a do LDA. Então, acaba resultando numa descrição pior do sistema, tá bom? Não vem muito ao caso isso, eu só quero que vocês lembrem o que é LDA e o que é GGA, porque quando vocês forem fazer a simulação, essas opções vão aparecer para vocês. Então, a gente diz que o DFT é resolvido de maneira autoconsistente, né? Então, a ideia de autoconsistente é que o algoritmo para resolver as equações de Conchan, ele usa o seu output como input de uma rodada seguinte, até que o sistema convirja dentro de algum critério que eu estabeleço. Então, dada uma densidade eletrônica inicial que eu chutei, né? Então, eu tenho ali a estrutura cristalina do meu sistema, eu chuto uma densidade eletrônica, com base nessa densidade eletrônica, eu consigo escrever o potencial de Conchan, eu substituo isso nas equações de Conchan, e eu resolvo e vou obter
então, os dados para todos os elétrons do sistema. Eu posso usar, então, a densidade eletrônica nova obtida através dessas funções de onda dos estados eletrônicos, né? E posso estimar a energia. Aí eu comparo a energia do sistema mudou muito em relação à energia que eu obtive com o meu chute inicial. Se ela não mudou muito, eu falo, legal, o sistema já convergiu, eu não preciso mais trabalhar nele. Se ela mudou muito dentro de um critério que eu estabeleço, eu falo, não, vamos jogar isso aqui de novo, vamos calcular uma nova potencial de Conchamp, substituir nas equações de Conchamp, obter novas equações, ah, novos autovalores de Conchamp, autofunções de Conchamp, desculpe, obter uma nova densidade eletrônica e obter uma nova energia. E agora, mudou muito? Ah, não, agora ficou parecido, legal. Então o sistema convergiu. Ah, não, continuou bastante diferente. Então vamos de novo, né? Então isso daqui a gente chama de ciclo autoconsistente. E vocês, quando forem fazer as simulações, vocês vão ver para o tipo de problema que a gente vai abordar, a gente vai ter da ordem de 4, 5 ciclos autoconsistentes para cada simulação que a gente fizer. Bom, alguns outros detalhes que vão aparecer para vocês ali no código é a malha de pontos K. Então, quando a gente faz integrações numéricas, a gente vai fazer em certas regiões do cristal. E integrações numéricas, como vocês sabem, elas não são que nem o integrar x quadrado. Falo, qual que é a integral de x quadrado? Vocês vão falar, professor, é x ao cubo sobre 3. Legal. Só que quando eu faço uma integral numérica, eu tenho que integrar ela num certo ponto. Então, se eu quero saber o valor de uma função, no caso, o potencial eletrônico, dentro de uma região do cristal, eu, em princípio, teria que resolver a equação analítica, que eu não sei resolver. Então, de novo, é igualzinho ao que a gente fazia em elementos finitos. A gente resolve em alguns pontos do domínio e depois a gente faz uma interpolação. Então, essa malha de pontos nos quais a gente resolve o potencial cristalino é chamada de malha de pontos K. A gente diz quantos pontos K a gente quer em cada direção do sistema, e aí o programa vai calcular quais pontos K são os mais importantes para a gente fazer a simulação, né? Então, olha, por exemplo, esse ponto X aqui, ó. Esse ponto X, dentro dessa zona de Brillouin, ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui em cima, né? Então, aqui no plano XY, esse ponto X, ele vai aparecer 4 vezes, e no eixo Z ele vai aparecer mais 2 vezes. Então, esse ponto X ele é importante, porque por simetria eu tenho outros 5 pontos iguais a ele, né? O ponto L aqui, por exemplo, ele aparece em cada face hexagonal, e eu tenho 4 faces hexagonais em cima e mais 4 embaixo. Então eu tenho 8 faces hexagonais no total. Bastante coisa. O ponto K, por outro lado, ele aparece aqui, né? Ele vai aparecer em 4 lugares. Então, é assim que o programa vai escolher esses pontos K, de acordo com a representatividade dele. Isso ajuda a poupar custo computacional, ao mesmo tempo em que mantém uma boa precisão para o sistema, né? Então, em princípio, eu quero muitos pontos K, porque vai me dar uma solução melhor, mas muitos pontos K custam bastante tempo de máquina.
Então, isso a gente tem que equilibrar. Bom, outra questão. A gente tem orbitais atômicos, e esses orbitais atômicos, a gente sabe que no mundo real, os orbitais atômicos se combinam para formar orbitais moleculares ou orbitais cristalinos, né? Então, a gente usa ondas planas para construir os orbitais atômicos, e depois essas ondas planas, então, se combinam para formar os orbitais atômicos, e os orbitais moleculares e os orbitais cristalinos, né? Então, essas ondas planas, se a gente substitui a onda plana numa equação de Schrödinger, independente do tempo, desconsiderando o potencial, você vai ter a derivada, né? Então, lembrando que a equação de Schrödinger é menos H2 sobre 2m, nabla 2, onde nabla é o gradiente atuando em R, né? Então, eu vou derivar duas vezes essa exponencial aqui, né? E a gente vai ficar, então, que a energia associada a essa onda plana vai ser dada por essa expressão, né? Então, a energia máxima de cada onda plana que eu tenho do sistema, ela vai ser dada por essa expressão aqui, e eu preciso, então, saber qual que vai ser a energia de corte que eu vou usar para produzir essas bases atômicas e moleculares, tá? Então, é outro parâmetro que vai aparecer para a gente lá nas simulações. Quanto maior a energia de corte, em geral é mais preciso o sistema, mas, obviamente, o custo computacional aumenta também. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que quando a gente saiu de 240 na direção de 320, a qualidade do resultado não mudou muito. Então, significa que o sistema aqui já está convergido, tá? E a gente pode parar por aqui. Bom, o último aspecto que eu queria mencionar para vocês é que a gente usa pseudopotenciais. Então, na aula anterior eu falei para vocês que a gente fazia a aproximação de Born-Oppenheimer para separar o problema dos núcleos do problema dos elétrons. Isso já é um ganho, né? Então, você pega o caso do silício, né? Então, o silício, ele tem 4 elétrons de valência e por cada átomo, né? Então, cada átomo tem 4 elétrons de valência. Então, se eu tiver um sistema com 200 átomos de silício, eu vou ter 200 vezes 4 elétrons, né? Eu vou ter 800 elétrons e mais 200 núcleos. Então, se eu conseguir deixar os 200 núcleos de lado e resolver só os 800 elétrons, já ajuda. Pode não parecer grande coisa, mas é. Só que, na verdade, o silício ele tem mais do que 4 elétrons, porque ele tem os elétrons mais profundos. Ele tem 2 elétrons no orbital 1s e ele tem mais 8 elétrons no orbital 2. Então, na verdade, o silício tem 14 elétrons. Só que esses 10 elétrons mais profundos do silício, eles não participam de ligações químicas. Então, os orbitais 1 e 2 do silício, normalmente, eles não são importantes para descrever as interações químicas do silício.
Então, se eu tivesse, peguem de novo esse caso que eu citei, né? Você tem 200 átomos de silício e multiplica isso por 14, né? Então, você teria 2.000, 2.800 elétrons, né? Só que, na verdade, eu preciso só de 800. Então, pô, se eu conseguir me livrar de 2.000 elétrons, ótimo. O pseudopotencial faz justamente isso. Ele fala, olha, eu vou ignorar esses 10 elétrons mais profundos e vou descrever o meu silício como se ele tivesse 4 elétrons só, né? Só que o átomo é neutro. Eu sei que o núcleo de silício ele tem 14 prótons. E se eu fizesse o núcleo de silício com 4 prótons só, eu estaria fazendo um outro elemento, né? O número de prótons é o que define o elemento. Então, o que eu faço? Eu modelo o caroço do átomo, o núcleo do átomo, como se ele tivesse aqueles 14 prótons cercado por uma nuvem de 10 elétrons mais internos. Então, na verdade, os 4 elétrons de valência do silício, que estão mais longe do núcleo, quando eles olham para baixo, eles veem o que seria uma massa de 14 prótons cercada por 10 elétrons. Então, a carga efetiva, né, que vai ser 14 menos 10, vai ser 4. Né? Ah, então, essa é a ideia do pseudopotencial. Tá? E é uma aproximação que funciona muito bem na grande maioria dos problemas. Então, pessoal, vocês veem que a arte de aproximar vai longe aqui, né? Mas, surpreendentemente, com essas aproximações todas, a gente tira muito leite de pedra com essas simulações. Isso eu espero convencer vocês nas próximas aulas. Tá? Bom, o DFT tem algumas fraquezas. Então, a fraqueza mais conhecida do DFT é o gap de energia. Então, você pega um sistema como o silício, o gap de energia dele é da ordem de 1,17 electron-volt. E as simulações de DFT dão para a gente um gap da ordem de 0,5, né, 0,55 electron-volts, ou seja, um erro de mais de 50%. Outros sistemas como o germânio, cujo gap é da ordem de 0,67 electron-volt, o DFT às vezes descreve ele como metálico, às vezes descreve ele com um gapzinho pequeno. Né? Existem maneiras de corrigir isso, mas ela sempre tem um outro lado. Né? Então, esse método aqui, LDA mais U, você passa a parametrizar o DFT, então, em certo sentido, ele perde aquela característica dele de ser livre de parametrização. O método GW é um método além do DFT, mas você não consegue passar de uma dúzia de átomos para o GW, e mesmo assim sofrendo. Né? Bom, outro problema do DFT é que ele tende a superestimar a energia de ligação de átomos, né? O módulo de bulk, que está associado ao módulo elástico, ele também superestima. Né? Bom, o DFT ele não é bom para você calcular sistemas que tenham elétrons D muito profundos ou elétrons F muito localizados. Então, o próprio ferro é difícil da gente descrever com o DFT puro, e elementos, então, que têm orbitais F, aí você pega os metais de transição,
terras raras, o DFT realmente não vai bem descrevendo esses sistemas. Né? Interações de Van der Waals. Existem implementações do DFT que descrevem bem, só que o Van der Waals, por exemplo, que descreve bem o grafite, ele pode não descrever bem o seleneto de molibdênio. Ou pode não descrever bem alguma molécula que também interaja por Van der Waals. Então, a água interage por Van der Waals. Né? Então, de novo, eu perco um pouco aquele bônus do DFT, porque ele é uma teoria livre de parametrização. Se você está tratando de um sistema que você não tem dados experimentais para te permitir comparar, você fica às escuras, no caso da interação de Van der Waals. Muito bem, eu tenho perguntas até aqui? Por enquanto não, professor. Tudo bem, Arthur? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o que eu queria falar com vocês agora, se vocês já fizeram estado sólido, vocês já devem ter visto o que eu vou falar agora. Vale a pena rever de qualquer forma, se vocês não fizeram, a gente vai ver. Então, vocês já sabem ali, desde do BCT, que a gente pode dividir os materiais com relação às suas propriedades eletrônicas, como metais, isolantes e semicondutores. E metais são sistemas nos quais os estados preenchidos estão ou em contato direto com os estados eletrônicos vazios, ou mesmo se interpenetrando. Né? E a diferença de um semicondutor e um isolante é basicamente a diferença no tamanho dessa região de energia que separa os estados preenchidos dos estados vazios. Então, num semicondutor, em geral, a gente diz que essa região proibida de energia, né, o gap de energia, vai até algo da ordem de 2 electronvolts, alguns trabalhos consideram 2,5. E acima disso, você tem um isolante. Né? Então, isso vocês já viram como sendo a estrutura de bandas de sólidos. E a pergunta é, como é que a gente consegue prever isso? Né? Então, na última aula eu fiz uma discussão bem rápida de como a gente resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hélio. E no caso do átomo de hidrogênio, desculpem, a gente tem uma simetria esférica. Né? Então, eu pego o vetor que une o elétron ao núcleo, e eu sei que o potencial V de R, vetor, ele na verdade depende só do módulo de R, justamente por causa dessa simetria esférica. E aí a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente obtém funções de onda que dependem de 3 números quânticos, né, N, L e M, e a gente obtém que a energia do sistema é quantizada, né, ela varia, então, em valores discretos, que dependem desse número aqui, desse inteiro N. Né? Então, assim são os níveis de energia de um átomo. Né? Algo que é amplamente identificado experimentalmente. Bom, no caso de moléculas, os orbitais atômicos se misturam formando orbitais moleculares. Então, quando os orbitais S de átomos de um sistema qualquer, sei lá, carbono, o que quer que seja, se hibridizam, eles vão formar orbitais sigma, e você tem o orbital sigma ligante e o orbital sigma antiligante. Quando os orbitais P se hibridizam, você vai formar orbitais sigma e orbitais π,
dependendo do alinhamento desses orbitais P, né? Então, esses são novos orbitais que a gente chama de orbitais moleculares. Agora, o que acontece num sólido, né? Então, num sólido, eu vou ter muitos orbitais atômicos se hibridizando uns com os outros, e vai ser tanto orbital se misturando, que eles vão ficar muito próximos uns dos outros em energia e vão formar o que vai parecer uma banda, ou seja, um contínuo de estados eletrônicos numa região de energia, em alguma região de energia, né, do sistema. Então, na verdade, essas bandas de sólidos, elas têm essa cara aqui, elas não têm essa cara que a gente vê em materiais e suas propriedades, ou estrutura da matéria, enfim. Né? Então, essa aqui é a banda do silício, por exemplo, e a gente pode ver que ele é um semicondutor. Então, aqui está o gap de energia, ou seja, aqui eu tenho orbitais eletrônicos do silício, então essas linhas que vocês veem aqui são orbitais eletrônicos, né? Esse aqui é um outro sistema, eu não me lembro agora qual que mas vocês podem ver que esse sistema aqui é metálico, ó. Então, essa linha aqui, que é chamada de energia de Fermi, ela está separando os estados preenchidos abaixo com os estados vazios, e você está vendo que essa banda aqui, por exemplo, ela é uma parte preenchida e uma parte vazia. Então, esse aqui é um sistema metálico e esse aqui é um sistema semicondutor. Deixa eu perguntar, alguém aqui fez estado sólido já? Você fez, Leonardo? Não, ainda não, professor. Eu fiz PEMO. Você fez PEMO. Você fez comigo, né? Fiz e a gente identificou essas estruturas. Uma dúvida, professor. Esse nível de Fermi, ele seria o seu maior nível de energia ocupado para 0 Kelvin, não é? A definição de energia de Fermi, ela é um pouco vaga no caso de semicondutores, Leonardo. Entendi. Mas sim, no caso de um sistema a 0 Kelvin, ela é a energia do último estado que possui elétron, se você pegar um sistema metálico. No caso de um semicondutor, ela vai estar ali no meio da zona proibida de energia. Mas não necessariamente a 0 Kelvin, a energia de Fermi muda. Entendi, professor. Obrigado. Com a temperatura. Arthur, você já fez estado sólido? Ou... Sim? Não? Aí, Arthur? Bom, vamos continuar. O que ele respondeu, Leonardo? Me diz, por favor. Ele falou que ainda não fez estado sólido. Tá bom. Muito bem. Então, a questão que eu vou discutir com vocês agora é como a gente vê isso. Porque o que a gente vai fazer com as nossas simulações de DFT é justamente produzir esses gráficos de estados eletrônicos num cristal. Então, esse aqui é o arseneto de galho, que é um outro semicondutor, e ele tem um gap direto, porque o último estado, o estado de energia mais alta, que é preenchido com elétrons, que é esse aqui, onde está o meu mouse, ele acontece na mesma região onde está o estado de energia mais baixa vazio, que é esse aqui. Né? Então, esse aqui é o gap do arseneto de galho. E é um material importante justamente por esse motivo. No caso do silício,
O estado de energia mais alta preenchido com elétron está aqui, nesse ponto que a gente chama de ponto gama. E o estado vazio com energia mais baixa, ele está aqui, ó. Então, eles não estão na mesma região nesse gráfico, que eu já vou explicar o que, que é. Então, por isso a gente chama que esse aqui é um gap indireto, enquanto esse aqui é um gap direto. Né? Então, pega o caso do diamante, né? O diamante que basicamente é carbono, na mesma estrutura que o silício, ele é um isolante. Então, ele tem um gap grande da ordem de 5 electronvolts. Né? Então, o que são esses eixos aqui? Então, o eixo vertical é energia, e acho que já deu para entender que ela está associada, então, à energia do estado eletrônico. Mas vocês olhem que quando a gente estava falando de átomos, ó, a energia dos estados eletrônicos, ela era um valor bem definido, né? Então, o primeiro estado eletrônico do hidrogênio é menos 13,59, o segundo estado eletrônico é menos 3,40, o terceiro é menos 1,51. Isso tudo a gente obtém com essa expressão aqui. Agora, no caso do cristal, a energia de cada estado ela está variando ao longo desse eixo horizontal aqui, que a gente ainda não sabe o que, que é. Então, que diabos é esse eixo horizontal? Né? Eu não sei, mas eu sei que agora a energia do elétron ela está variando dentro de cada estado eletrônico. Né? Então, muito misterioso isso. Né? Então, isso daqui está relacionado a pontos nessa zona de Brillouin, que eu já mostrei para vocês lá atrás, e eu vou explicar com mais detalhe o que é, né? Mas eu falei para vocês que quando a gente fazia a integração do potencial, a gente tinha que fazer uma malha nessa zona de Brillouin para saber qual era o valor do potencial cristalino dentro dessa região. Né? Então, esses pontos que a gente está vendo aqui são pontos dessa zona de Brillouin. Legal. A gente vai agora entender o que é essa zona de Brillouin. Então, bom, o que mudou? Quando a gente saiu do átomo de hidrogênio, a gente tinha simetria esférica. Agora que eu tenho um sistema cristalino, eu não tenho mais a simetria esférica. Então, o V de R vetor não é mais igual ao V do módulo de R. Então, agora o potencial, ele depende não apenas da distância do ponto de referência, como depende também da direção. Né? Então, se eu pegar dois pontos equivalentes, a energia vai ser igual. E se eu pego outros dois pontos, a energia vai ser igual entre eles, mas vai ser diferente do primeiro. Então, quando eu resolver a equação de Schrödinger, a gente vai ter esse Zn, assim como a gente tinha no caso do átomo de hidrogênio. Eu tinha os níveis eletrônicos dentro do átomo de hidrogênio. Só que agora, no caso do cristal, essa energia que depende do nível eletrônico, ela depende também da posição e do vetor R. Então, se eu pegar o primeiro nível eletrônico de um cristal e calcular ele nesses pontos vermelhos aqui, eu vou ter uma energia. Se eu calcular nesse ponto verde, vai ser outra energia. Porque o V de R nessa região vermelha é diferente do V de R nessa direção, nesse ponto verde. E é diferente nesse ponto azul. Então, eu queria escrever a energia de cada nível eletrônico, EN, em função da posição espacial na rede cristalina.
Só que a equação de Schrödinger, ela é complicada demais para eu resolver analiticamente, mesmo para um átomo isolado. Eu falei para vocês, você vai para o átomo de hélio, você já não consegue fazer. Então, quando você pega um sólido que tem 10 a 28 átomos por metro cúbico, nem se fala. Então, o que eu faço? Eu estou num mato sem cachorro, né? 1 centímetrozinho cúbico tem 10 a 22 átomos. É muita coisa, né? Mas, felizmente, quando a gente está lidando com cristal, a gente tem a periodicidade do cristal, né? Então, eu gosto dessa imagem aqui que eu tirei do site da Britney Spears. A Britney Spears voltou à mídia recentemente e, para quem não sabe, algum grupo de nerds fez um site de semicondutores da Britney Spears e é um site bom, viu, gente? Não é um site ruim para quem quiser aprender um pouquinho de semicondutores. Então, um cristal é uma base mais uma rede. Então, essa base pode ser um átomo, podem ser 2 átomos, podem ser moléculas, enfim. É a florzinha aqui, né? E a rede são pontos distribuídos no espaço com alguma periodicidade. Então, quando eu junto essas coisas, eu tenho um cristal, né? Agora, existem várias maneiras de dividir esse arranjo periódico para descrever o meu cristal de maneira infinita, né? Então, eu posso dividir com esse quadrado, ou eu posso dividir com esse. Ou eu mesmo posso dividir com esse losango aqui da figura. E se eu começar a empilhar esses losangos ou esses quadrados de maneira periódica, eu consigo descrever todo esse arranjo cristalino que está aqui nessa figura, né? Então, cada quadradinho aqui pode ter essa cara e gerar o meu cristal, ou cada quadradinho pode ter essa cara. É a mesma coisa que eu mostrei no slide anterior. Eu simplesmente estou dividindo o meu cristal de maneira diferente, né? Existem 7 tipos de sistema cristalino: o cúbico, o romboédrico, o hexagonal, o tetragonal, que é basicamente um paralelepípedo de base quadrada, o ortorrômbico, em que todos os lados têm comprimento diferente, o triclínico, o monoclínico e o romboédrico, né? E existem ainda 14 tipos de rede de Bravais, conforme provou esse sujeito aqui, né? Então, a gente tem o cúbico simples, o cúbico de corpo centrado, o cúbico de face centrado, e assim por diante. Tá? Então, qualquer cristal tem que ter alguma dessas 14 redes de Bravais aqui, né? E aí a ideia de fazer um cristal, que é um arranjo infinito, é simplesmente você pegar essas unidades e ir sobrepondo elas em todas as direções até você formar o cristal infinito, né? Então, aqui eu mostro um exemplo de um cristal cúbico de face centrada. Então, se ele é cúbico de face centrada, em cada face eu tenho um ponto de rede, e em cada vértice eu também tenho um ponto de rede. Então, aqui eu estou mostrando um cubinho com os 4 pontos de rede que eu consigo enxergar dessa perspectiva, né? Tem um outro ponto aqui, mas eu não estou vendo dessa perspectiva. Tem um outro ponto aqui que eu também não estou vendo dessa perspectiva, né? Então, quando eu for reproduzir esse sistema, né, vai aparecer mais um ponto aqui e um outro ponto aqui, e esse ponto que estava nessa face comum entre eles, agora eu não estou mais vendo. Eu vou continuar expandindo, né? Então, agora, de novo, mais 2 pontos surgiram, e o ponto que estava na interface desapareceu. Mais um, e daí por diante. Então, eu estou expandindo,
E assim, então, eu estou aqui desenhando só os pontos de rede onde eu tenho a base, né? Que eu volto a dizer, pode ser um átomo só, podem ser dois átomos ou podem ser moléculas ou combinações muito maiores, né? Ah, então, pessoal, esse arranjo aqui de três pontos mais os três vetores que ligam eles, esse arranjo aqui, ele define a minha rede cristalina toda. Peraí, acho que o Arthur fez pergunta. Não, professor. Ah, tá. Quando instala aqui, eu penso que é alguma pergunta. Ah, não pode deixar que eu aviso. Tá bom, me avise. Então, esse sistema aqui cúbico de face centrada, né, eu posso dizer que eu tenho um átomo na base e eu tenho três vetores que levam esse átomo para o centro das três faces adjacentes, né? Então seria um meio e zero, um meio, zero e um meio, e zero, um meio e um meio. Então, com isso daqui, eu consigo descrever qualquer cristal cúbico de face centrada. Então, não interessa que o cristal tem 10 a 22 átomos por centímetro cúbico, porque com um átomo só e esses três vetores, eu descrevo aquele arranjo cristalino todo, né? Então, olha que legal, né? Ah, enfim, existem outras maneiras da gente descrever esse sistema. Eu poderia considerar, por exemplo, esses quatro pontos aqui como sendo átomos, e poderia considerar que eu vou transladá-los ao longo desses vetores primitivos aqui. Então, essa aqui já não é mais a célula primitiva, e seria a célula unitária do sistema que a gente diz, né? Então, a gente tem aqui no NanoHub uma ferramenta para ver. Então, deixa eu terminar isso aqui e voltar para vocês verem. Então, esse aqui é o Crystal Viewer do NanoHub. Esse Crystal Viewer, ele está dentro desse Abacus aqui, ó, que é Abacus com C. Não é o Abacus que a gente usou em elementos finitos, mas ele também aparece individualmente. Então, quando a gente clica nesse Abacus com C, ele aparece essas opções aqui. A gente vai ver esse Crystal Viewer New Release, né? Então, ele está reclamando aqui que eu estou com muitas janelas abertas, então eu fechei uma. E agora eu volto aqui e abro de novo. Pô, ele está reclamando de novo, acabei de fechar, gente. Vamos ver se agora ele vai. Eita. Bom, deixa eu fechar outra coisa aqui. Então, vocês podem procurar aqui, por exemplo, Crystal Viewer.
meio lento. Quando eu mexo com isso à noite, ele não é tão lento. Agora, o sistema deve estar meio sobrecarregado. Pronto. Então vamos lá. A estrutura do diamante, silício e germânio. Eu tenho silício. Vamos ver aqui a base do livro-texto. Então, se vocês não se lembram, a estrutura do diamante é um cúbico de face centrada que tem 2 átomos na base. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nos meus slides, um cúbico de face centrada com um átomo na base só. E nesse caso aqui eu tenho 2. Ele vai aparecer daqui a pouco. Ele só gosta de deixar suspense. É aquela coisa, né, gente? Quando a gente quer mostrar, ele nunca vai. Vocês caíram ou não? Aqui. Aqui, apareceu, gente. Então, ó, isso aqui é um cúbico de face centrada. Vocês podem ver que tem os 4 átomos nos vértices e mais um átomo no centro de cada face. Só que agora eu tenho 2 átomos em cada base, né? Então, a minha base são esses 2 átomos aqui, ó. 1, 2. Aí aqui 1, 2, né? E assim por diante. 1, 2, ó. Então, se eu pegar a base mínima do silício, ela é isso aqui. E quando eu pego essa base repetida, eu estou sem o meu mouse aqui, eu estou usando o touchpad, então não fica tão fácil para eu afastar. Mas vocês podem ver, olha, então, esse aqui é a base, com 2 átomos, né? Então, os 2 átomos, e depois a base transladada ao longo dos 3 vetores que eu mostrei para vocês, né? Então, esse programinha aqui do NanoHub permite a gente ver a base cristalina, então,
O zinc blend é a mesma coisa da estrutura do diamante, a diferença é que a gente tem mais de um tipo de átomo, né? Então, no caso, o arseneto de galho, o fosforeto de galho, esses todos são a mesma estrutura, né? Só que agora eu tenho dois átomos ao invés de um só. Então, aqui, ó, dois átomos ao invés de um só. E aí a gente pode fazer o cristal todo, que simplesmente ele vai transladar aquela base ao longo de XYZ para fazer um cristal. A gente pode ver até os índices, os planos atômicos, isso vocês viram em materiais e suas propriedades. Aqui, ó. Esse aqui é o cristal de arseneto de galho, né? Então, ele mostra aqui até o grafeno, ele chama de TMD, que é Transition Metal Dechalcogenides, né? Que são outros materiais, bidimensionais. Agora, a gente pode ver também a rede de Bravais. E eu já vou explicar para vocês o que é essa rede de Bravais, né? Então, são essas estruturas aqui, a gente já vai ver o que elas são, tá bom? Eu vou agora terminate para ele me deixar rodar quando eu quiser, mas vocês já viram que tem essa ferramenta, Crystal Viewer aqui do NanoHub, e ela com certeza vale a pena explorar de vez em quando. Muito bem, então vamos voltar aqui aos nossos slides. Então agora vocês já sabem o que é uma célula primitiva, né? E uma célula unitária. Então, eu posso descrever todo o meu cristal cúbico de face centrada com um átomozinho só e 3 vetores, ou eu posso descrevê-lo com 4 átomos e 3 vetores. Obviamente que descrever com um só é mais barato, né? Então, como é que a gente sabe de quantos átomos a gente precisa para descrever um cristal? Então, o menor volume do cristal é obtido pela construção da célula de Wigner-Seitz, né? Então, basicamente, você pega cada ponto da sua rede cristalina e conecta ele aos primeiros vizinhos, e depois você traça bissetrizes nessas ligações, né? Então, você traça essas bissetrizes e você vê onde elas se interceptam. Essa região que fica dentro da interseção das bissetrizes é chamada de célula de Wigner-Seitz, né? E isso daqui é a menor estrutura, o menor volume que eu preciso para descrever aquela estrutura cristalina, né? Então, se você pega o cúbico de face centrada, a célula de Wigner-Seitz é essa aqui. Se você pega o cúbico de corpo centrado, a célula de Wigner-Seitz é essa aqui, né? Então, esse é o menor volume para descrever o meu sistema, né? E a gente vai usar isso nas simulações de DFT que a gente vai fazer na aula seguinte, na aula que vem, né? Bom, qual é a utilidade dessa célula de Wigner-Seitz? Como esses pontos aqui que são simétricos, ó, nessa célula de Wigner-Seitz, eles são simétricos e eles estão à mesma distância do meu ponto central, né? Significa que o potencial atômico, o potencial cristalino nesses pontos é igualzinho em todos eles. Então, eu não preciso calcular a energia
aqui eu tenho 6 lados, eu não preciso calcular ela 6 vezes, basta eu calcular uma vez só, né? Bom, eu continuo sem saber obter ela uma vez só, mas eu já sei que eu consigo simplificar o problema por simetria, né? Então, a construção da célula de Wigner-Seitz ela é muito útil para mim. Legal, só que eu ainda não sei escrever essa energia em função do R. Então, eu queria resolver a equação de Schrödinger em cada ponto não equivalente da minha célula primitiva. Então, eu teria N estados eletrônicos, assim como eu tenho quando eu resolvo do átomo de hidrogênio, né? Eu teria, então, eu desenhei aqui 4, mas eu teria mais estados, né? Eu teria N estados. Bom, nesse caso, eu posso aproximar que o potencial cristalino nesse ponto aqui, que é o V de R2, eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que ele tem um valor. Então, é um V2 qualquer, né? Se eu substituísse esse V2 nessa equação aqui, então eu poderia calcular esse potencial e resolver a equação de Schrödinger num ponto. Depois eu vou para outro ponto e calculo de novo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então eu tenho aqui os pontos R0, R1, R2, R3, e daí por diante. E eu conseguiria, então, gerar essa estrutura de bandas cristalinas que a gente viu lá atrás, nos primeiros slides que eu mostrei, né? Bom, o problema é que eu não sei fazer isso. Mas, então, agora eu espero que vocês já tenham entendido de onde vem aquela curva. Então, aquelas curvas de dispersão de energia em função do ponto K, ela vem dessa ideia aqui. Só que aqui eu estou escrevendo a energia em função do R, que é o ponto no espaço da rede cristalina, onde o elétron, em princípio, estaria, né? E eu estou mostrando que a energia do elétron varia dentro desses pontos, né? Então, a grande questão é como vou resolver isso para obter a energia em função do R, né? Bom, como eu tenho uma rede cristalina, eu sei que qualquer ponto da rede cristalina, quando é transladado por um vetor da rede cristalina, ele vai dar em outro ponto idêntico a si mesmo, né? Outro ponto da rede cristalina, né? Então, aqui no caso, a minha rede cristalina, ela é construída através desses vetores aqui, primitivos. Então, qualquer combinação linear desses vetores primitivos, ela vai me dar um vetor da rede. Então, nesse caso aqui, eu peguei esse vetor R1, que é uma vez o vetor primitivo A, mais 3 vezes o vetor primitivo B. Então, esse ponto aqui vermelho, ele vai ser levado nesse ponto azul, por esse vetor R1, e esse ponto azul e esse ponto vermelho são iguaizinhos. E qualquer combinação linear de Azinho e Bzinho que eu pegar, vai me levar num ponto equivalente a esse ponto vermelho, né? Então, existe um teorema chamado Teorema de Bloch, que ele diz que se você tem um potencial que é periódico, e é obviamente o caso do potencial cristalino, ele tem a periodicidade da rede cristalina, então a função de onda vai ter a mesma periodicidade da rede cristalina e ela sempre vai poder ser escrita como um produto de uma exponencial, que tem essa periodicidade também, mais uma função arbitrária UK de R, que também tem a periodicidade do cristal, né? Aqui, desculpa, eu perdi esses slides que o meu HD queimou e eu consegui salvar através do PDF, mas aí a formatação fica bem bagunçada.
arquivo editável que eu tinha de PowerPoint, eu perdi. Eu salvei através do PDF. Bom. Depois eu arrumo isso direito. Bom, então, essas funções de onda têm que ser periódicas através de translações. Então, a gente sabe que esse vetor K, que aparece nessa exponencial do teorema de Bloch, essa exponencial aqui vai ter que ter a função que a exponencial de EIK-R tem que ser igual à exponencial de EIK-R mais Rão. Né? Então, isso daqui implica que a exponencial de EIK-R de EIK-R tem que ser igual a 1, para que essa igualdade se mantenha e que essa função de onda seja periódica. A única maneira disso acontecer é que esse vetor K que apareceu aqui e que eu não sei o que é ainda, quando ele é multiplicado pelo vetor da rede R, ele tem que dar 2π vezes 1 inteiro n. Tudo bem até aqui? Tudo sim, professor. Então, esse vetor K eu ainda não sei o que é. Ele apareceu do teorema de Bloch, e é o mesmo vetor K que aparece quando a gente tem a solução de ondas planas. Né? Então, eu não sei resolver a equação de Schrödinger para o caso cristalino, mas eu sei resolver ela para ondas planas. E quando eu resolvo ela para ondas planas, eu vou ter que... essa aqui são as funções de onda, e essa aqui são as energias das ondas planas. Né? E é igual a H2K2 sobre 2me. É a massa do elétron. Né? E esse vetor K, então, ele vai ter esse valor, esse módulo, que é raiz de 2me sobre a constante de Planck. Né? Então, a ideia é tentar aproximar esse problema cristalino por um modelo de elétrons quase livres. Então, vamos lá nós aproximarmos de novo. Né? Então, vamos pegar aquela ideia de novo. Bom, o potencial nesse ponto R1, ele tem um valor, sei lá, 10, 20, 1 milhão, não sei qual é o valor. Eu só sei, vamos considerar ele como sendo constante. Né? Então, nesse caso, eu passo esse V para o lado de lá, então eu vou ter um EN menos V aqui, e, portanto, eu consigo escrever isso em termos de soluções de ondas planas, né, de ondas de elétrons livres. Mas esses elétrons agora são quase livres, porque essa energia que apareceu aqui não é mais o E, ela agora é o E menos o V1. Tudo bem, Arthur e Leonardo? Tudo bem, professor. Se não tiver tudo bem, escreve aí, Arthur, que eu explico de novo. Bom, então, eu tenho agora uma relação entre o vetor K e a energia do estado eletrônico. Né? Se eu continuar fazendo isso, então, eu vou ter o valor desse vetor K e eu vou associado ao valor da energia. Então, agora eu posso fazer um gráfico para cada nível de energia N, né? Eu consigo fazer um gráfico dessa relação de dispersão, de energia em função de K. Né? Então, essa é a ideia, e é daqui que sai essas relações de dispersão de semicondutores
que vocês vão gerar usando o DFT, né? Só que, obviamente, né, eu sei escrever esse EN de K. Agora, o que são esses vetores K? Bom, esse vetor K, ele surgiu ali no teorema de Bloch, e eu tenho a imposição que esse vetor K, que eu não sei o que é, quando ele multiplica os vetores da rede cristalina, ele tem que dar 2π vezes 1 inteiro n. Né? Então, esse vetor R, eu sei muito bem o que ele é. Ele é qualquer vetor da minha rede cristalina. O vetor K eu ainda não sei, mas a partir dessa relação aqui, eu consigo construir esses vetores K. Né? Então, se eu pegar um vetor K e expandir ele em termos de uma base B1, B2 e B3, onde A1, A2 e A3 são os vetores primitivos da minha rede cristalina, tendo em vista que o vetor K, quando eu tomo o escalar dele com o vetor R, ele tem que satisfazer 2πn, então eu consigo construir vetores B que vão satisfazer essa relação aqui. E esses vetores B podem ser construídos através dessa expressão aqui. Então, AJ vezes AK, né, o vetor BI, vai ser o AJ vezes AK dividido por AI escalar com o produto vetorial de AJ e AK. Né? Então, esse símbolo aqui, epsilon, é um tensor, é chamado tensor de Levi-Civita, e ele tem essa propriedade, né? Então, quando eu tenho permutações cíclicas dos índices, ele vale 1. Quando eu tenho uma permutação não cíclica, ele vale menos 1. Tá? É só uma maneira de escrever isso, ao invés de ter que escrever o B1, B2 e B3. Muito bem. Então, pessoal, esse vetor K, que é misterioso, mas que eu sei escrever a energia em função dele, ele é dado em termos desses vetores B. E esses vetores B são construídos a partir dos vetores da rede cristalina. Ou seja, pessoal, o vetor B é simplesmente outra forma de descrever a rede cristalina. Ela é uma forma mais conveniente para eu escrever a energia. Então, esse vetor K, ele está associado à estrutura cristalina do meu sistema. Então, ele é basicamente, não tem nada de misterioso quando eu falo de rede recíproca, embora o nome soe misterioso. A rede recíproca, ela é simplesmente uma outra maneira de descrever a rede cristalina, chamada também de rede direta. Só que esse vetor K, ele é conveniente para mim por causa da aproximação de ondas planas. Porque eu sei escrever a energia em função do vetor K, mas eu não sei escrever a energia em função do vetor R. Então, daí vem a ideia de lançar a mão desses vetores K. E esses vetores K estão intimamente ligados à estrutura cristalina do meu sistema. Tá? Então, quando a gente fala de espaço recíproco, eu sei que tem aluno que se imagina abrindo uma porta do armário de casa e vendo o mundo de Nárnia do outro lado. Não tem nada a ver com isso. Tá? É simplesmente uma conveniência matemática para a gente. Isso são os vetores K. Isso são os vetores recíprocos. Né? Bom, e agora a gente vem então ao último conceito importante, que é o de zona de Brillouin. O que é zona de Brillouin? Bom, a partir da rede direta, você constrói a rede recíproca, né? Que é o espaço K. E na rede recíproca, você pode fazer uma célula de Wigner-Seitz, assim como você fez na rede direta. Então, se você pega a zona de Brillouin de um cristal cúbico de face centrada, ele vai ser a célula de Wigner-Seitz de um cristal cúbico de corpo centrado, e vice-versa. Né?
Então, essa aqui é a zona de Brillouin de um cristal cúbico de face centrada, que é o caso do diamante, é o caso do germânio, é o caso do arseneto de galho. E esse daqui vai ser a zona de Brillouin de um cristal cúbico de corpo centrado, que é o caso, por exemplo, do ferro, o cobre, se eu não me engano, e daí por diante. Então, isso é zona de Brillouin. Tá? Então, quando a gente faz, aqui no caso do grafeno, né, só como curiosidade, então o grafeno ele é bidimensional, A1 e A2 são vetores primitivos do grafeno, eu vou ter B1 e B2, que são os vetores recíprocos, né, que a gente vai obter daquela forma que eu mostrei para vocês, alguns slides atrás. Então, a rede recíproca do grafeno, ela tem a mesma cara de favos de mel que a rede direta do grafeno. E a zona de Brillouin vai ser uma unidade disso daqui. Né? Então, na zona de Brillouin, a gente tem pontos de alta simetria, e a gente vai escrever, então, os estados eletrônicos cristalinos ao longo dessas direções de alta simetria da zona de Brillouin, que é isso que vocês veem quando a gente mostra a estrutura de bandas de qualquer sólido. Né? Isso que vocês vão fazer. Né? Então, um último ponto aqui para chamar a atenção é que, obviamente, os elétrons não são quase livres. Né? Então, essa energia aqui do elétron no sistema cristalino, ela não vai ser menos H2 vezes o módulo de K ao quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron. Né? Porque isso daqui, na verdade, é o E menos o V, que é o potencial cristalino que o elétron está experimentando naquele ponto de K. Então, se eu colocar a massa do elétron aqui nessa expressão, essa expressão vai dar errado. Tá? Então, o que eu faço para manter essa expressão? Né? Porque, na verdade, o K seria o E menos o V. Né? Então, para manter essa expressão, eu faço uma gambiarra aqui. Eu faço um truque. Eu mudo o valor da massa do elétron para que essa expressão funcione. Então, olha só que cambalacho. Ao invés de considerar que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilo, eu vou botar o valor que eu precisar botar aqui para que essa equação seja correta. Para que a energia do elétron naquele ponto K satisfaça essa equação aqui. Então, eu ajusto essa massa. Então, isso daqui chama massa efetiva. Né? Massa efetiva do elétron. Né? E qual é a ideia de massa efetiva? Vocês podem pensar que é muito doido. Bom, pensa no seguinte, pessoal. Olha, eu falo para você, se você estivesse na Lua, a força gravitacional da Lua é 8 vezes menor do que a força gravitacional no planeta Terra. Então, uma pessoa na Lua se sentiria como se a sua massa fosse 8 vezes menor do que ela é na Terra. Né? Então, um cara que pesa 80 quilos na Lua, ele se sentiria como se ele pesasse só 10. Então, a massa efetiva dele na Lua não é mais 80, é 10. Agora, vocês vão me falar, mas professor, a massa do cara continua igual na Terra e na Lua. É verdade. O que muda é a força que a Lua exerce no cara. Então, da mesma forma, quando eu falo de massa efetiva, a massa do elétron é sempre a mesma. O que muda é a força que os campos cristalinos exercem naquele elétron, naquele ponto. Então, quando eu pego diferentes sólidos,
os elétrons vão se deslocar como se tivessem uma massa efetiva diferente. Então, em alguns sólidos, a massa efetiva pode ser menor do que seria do elétron no vácuo. Em outros, ela pode ser maior, né? E isso é muito importante porque define quão rapidamente os meus elétrons vão responder a um campo elétrico. Se a massa efetiva do elétron for baixa, ele vai responder muito rapidamente. E esse é o caso do arseneto de gálio. A massa efetiva do elétron no arseneto de gálio é muito baixa. No caso do silício, ela é muito mais alta, né? Ela ainda é um pouco mais baixa do que no vácuo, mas ela é muito mais alta do que no arseneto de gálio. No germânio também, a massa efetiva do elétron é muito menor do que no silício. Legal, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Sim, professor. Legal. Então, como a massa efetiva é obtida por essa expressão aqui, vocês podem ver que simplesmente se eu tirar a derivada duas vezes disso daqui, né, eu vou ficar em relação a K, da energia em relação a K, a gente vai obter a massa efetiva sobre o H2, né, ou ao contrário. Então, quando eu tenho essa relação de dispersão da energia em função do ponto K, uma aproximação parabólica, eu consigo estimar a massa efetiva, né? Então, essa aqui é a banda do silício, né? Esse ponto aqui, esses estados aqui abaixo de zero, então são os estados preenchidos com elétrons, e os estados acima de zero são os estados vazios, eles não têm elétrons a temperatura de 0 Kelvin, né? A menos que esses elétrons tenham sido excitados. Então, esse estado aqui, preenchido de energia mais alta, a gente chama de máximo da banda de valência, ou topo da banda de valência, porque aqui estão os meus elétrons de valência, que fazem as ligações químicas. Essa banda aqui a gente chama de banda de condução, porque é ela que conduz a eletricidade num semicondutor. Então, a 0 Kelvin, a banda de condução está vazia. Agora, quando tem temperatura, alguns elétrons começam a vir para cá e começa a haver condutividade elétrica, né? Então, esse ponto de menor energia na zona de condução, na banda de condução, a gente chama de base da banda de condução ou mínimo da banda de condução. E a diferença de energia entre esse mínimo e esse máximo é o chamado gap de energia do material. E vocês vão calcular isso para diferentes semicondutores nas atividades de laboratório que a gente vai fazer. Tá? A gente poderia até estimar a massa efetiva dos elétrons e dos buracos, né? Tanto na banda de condução quanto na banda de valência do material, através dessa expressão. Isso eu posso fazer com o DFT, né? E o DFT faz isso incrivelmente bem, tá, gente? Embora ele tenha esse erro do gap, essa relação de dispersão ele descreve muito bem, e as massas efetivas ele também descreve relativamente bem. Bom, a densidade de estados é simplesmente eu contar quantos elétrons cabem numa faixa de energia. Então, se eu pegar aqui a faixa de energia entre essas duas linhas azuis, eu vou contar a densidade de elétrons que cabe aqui, e isso é o que a gente chama de densidade de elétrons, né? Então, eu vou vasculhando diferentes regiões, né, e vou fazendo essa curva aqui. Então, aqui a densidade de elétrons. Então, vocês veem, se eu pego aqui, por exemplo, eu só vou pegar essas linhas verdes e um pouquinho dessa outra linha aqui. Então, a densidade de estados é baixa, mas quando eu venho aqui para baixo, ó, eu já pego essa banda aqui, eu pego essa outra banda verde e essa outra aqui,
Então eu pego bastantes estados. Na região do gap, eu não tenho nenhum estado eletrônico, então isso daqui está me mostrando o gap de energia. Tá? Então, a densidade de estados eletrônicos é simplesmente a estrutura de bandas, mas aí ela está integrada na zona de Brillouin para eu saber quantos elétrons cabem naquela região. Tá? Então, alta concentração de estados eletrônicos e baixa concentração de estados eletrônicos. Tá bom. Eu vou parar por aqui, gente. Vou falar do grafeno, mas não vou falar do grafeno. Acho que alguém vai apresentar aí nos seminários. E tenho certeza que vocês já estão sobrecarregados de informação hoje. Alguém tem alguma pergunta antes de eu terminar a aula? Não, professor, por hora, sem dúvidas. Tá bem. Legal, gente. Então, vou parar a apresentação. Boa noite para vocês, bom fim de semana. Obrigado, professor. Boa E na noite. Bom fim de terça-feira a gente semana. se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.